6 na terra que ensinou a Paraíbalê, Jarismar Pereira. Faça as honras. Boa tarde, Nilvan, boa tarde. Eu queria logo começar perguntando hoje a você. O Nilvan de hoje já foi oposição, já foi governo, teve nos extremos. Qual seria o Nilvan, o perfil do Nilvan hoje? Direita, centro-direita? O Nilvan de hoje é um que poderia ter sido deputado estadual depois da eleição do prefeito, mas preferiu o governador. O Nilvan de hoje já é o que pensa em ir para o legislativo? Boa tarde, prazer em recebê-lo, companheiro. Boa tarde, Jarismar. Em seu nome, quero cumprimentar todos os apresentadores. Parabéns aí pelo programa, parabéns pela audiência. Sempre eu recebo referências de vocês aí, do trabalho que vocês fazem aí na nossa querida difusora Rádio Cajazeiras. Essa emissora que é um grande símbolo aí do jornalismo, da radiofonia do nosso sertão da Paraíba. Eu sou o mesmo Nilvan, Jarismar. Eu sou um homem que... eu acho que eu sou um dos poucos que as pessoas conseguem ainda ter clareza do que pensam. Eu nunca mudei meus pensamentos. As bandeiras que eu sempre defendi ao longo desses últimos anos, elas não mudam, não mudaram e não vão mudar. Eu acho que o que você se refere aí à questão da se é governo, se não é governo, é em relação à eleição de Santa Rita, que foi uma conjuntura completamente atípica, porque eu, filiado ao republicano lá em Santa Rita, obviamente que não tinha como não ter o apoio do governador do estado na eleição, mas uma aliança feita em cima de muita transparência. João Azevedo, na eleição de Santa Rita, não deixou de pensar o que ele pensa, nem eu deixei de pensar o que eu penso. As circunstâncias foram bem colocadas e bem explicadas na época, e a prova disso é que após a eleição de Santa Rita, o governador se aliou ao prefeito que ganhou a eleição, numa demonstração de que a aliança que foi feita com o republicano foi uma aliança para a eleição de 2024. E eu me mantenho com as mesmas convicções, com as mesmas posturas, e pensando exatamente em disputar a eleição de deputado estadual. Eu, após ouvir os amigos, ouvir as pessoas que nos acompanham aqui na Grande João Pessoa e no restante do estado, a nossa estratégia agora é disputar o mandato de deputado estadual para dar uma contribuição importante, defendendo as pautas que eu sempre defendi, fazendo os bons debates na Assembleia Legislativa. Eu acho que eu posso contribuir muito com isso, além de ter um mandato voltado a observar a questão da saúde, a questão da educação, a questão da geração de emprego e renda, e é para isso que eu já estou me movimentando desde o começo do ano, e 2024 eu vou disputar sim um mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do nosso estado. Boa tarde, Nilvan. Professor Herbert Melo. Boa tarde. Professor Herbert Melo, Nilvan. Eu vou ser ainda mais objetivo, agradecer a participação aqui no nosso programa Boquete Parte 2. É sempre bom fazer um debate mais aberto, mais esclarecedor sobre a política paraibana e sobre como esses grupos estão se adaptando, se adequando ao Estado. A gente vê uma polarização ainda muito evidente, muito clara, e a minha pergunta é nessa linha. Número 1, como é que você vê a questão do Valber Virgulino? Porque em declarações que inclusive nós trouxemos hoje no script do programa, Valber tem falado mal. Eu não vou falar muito mal porque dá uma intensidade talvez necessária, mas ele vem falado contra você, e hoje, inclusive, ele disse que é um desrespeito ao PL e ao eleitor bolsonarista. E há, por exemplo, quem diga que você foi preterido por Bolsonaro para a prefeitura de João Pessoa. Você tinha feito uma campanha em nome dele para o governo do estado e ele preteriu. Qual a diferença de Nilvan Ferreira para Marcelo Quiroga? Por que o clã Bolsonaro não lhe deu essa primazia, já que você foi o nome que carregou, de certa forma, o bolsonarismo para o governo do estado? E como você vê essa questão do Valber Virgulino, que a gente diuturnamente recebe, pelo menos as matérias que a gente recebe da Paraíba inteira, ele sempre dizendo que você não está no nível do PL, não tem condições de representar o bolsonarismo na Paraíba, e inclusive ainda hoje falou do próprio Cabo Gilberto, colocou todo mundo num pacote só. Como é que você vê isso? Qual a leitura que você faz sobre isso? Essa é a pergunta. Não, de forma muito tranquila. Valber tem
todo direito de ter a opinião dele sobre as questões do PL. Eu acho que ele tem toda a liberdade de concordar ou discordar sobre o meu retorno ao partido, mas a minha discussão sobre o retorno ao PL foi uma discussão que foi construída comigo e com o ex-presidente Bolsonaro. Antes de Bolsonaro ter sua prisão decretada, essa conversa foi entre eu e ele. A gente, depois da campanha de governador, a gente sempre teve um contato muito próximo. Eu, com o número dele, falando pelo WhatsApp, com chamada de vídeo. E um pouco antes da sua prisão, eu já tinha discutido esse assunto com o ex-presidente Bolsonaro, que disse: ó, o seu lugar é aqui, venha para o partido, você é uma pessoa que consegue levar a mensagem da direita para o estado inteiro, pela sua facilidade de se comunicar com as pessoas, pelo papel que você cumpriu em 2022, sendo meu candidato a governador na Paraíba. Então essa discussão ela foi construída direto com o ex-presidente Bolsonaro, não passou pelas lideranças daqui da Paraíba, até para eu não criar problema entre as figuras que integram o partido no estado. Por isso que essa discussão eu tratei direto com o ex-presidente Bolsonaro, de quem eu tenho muito a quem eu tenho muito respeito e tenho dado demonstrações claras em relação a isso. Os problemas que aconteceram em João Pessoa em 2024, em nenhum momento ninguém nunca viu eu atribuindo aquele problema a Bolsonaro. Eu não fui preterido pelo bolsonarismo, a discussão ali foi outra. Nada abala a minha relação com o ex-presidente Bolsonaro. Isso aí é uma questão comigo que é intocável, porque agora seria muito cômodo para mim me afastar definitivamente do Bolsonaro, do bolsonarismo, porque essa é a hora que os oportunistas caem fora, né? Os covardes são os primeiros a abandonar o barco quando sentem que o barco passa por dificuldade. E eu, ao contrário disso, Bolsonaro passa pelo momento mais difícil da sua vida política, da sua vida pessoal, e tem em mim demonstrações todos os dias de que eu não sou covarde para abandonar o barco no momento em que o barco passa por dificuldades com a prisão do Bolsonaro, com a condenação do Bolsonaro, toda essa armação que o Brasil assistiu, que é somente para tentar tirar o Bolsonaro da eleição, porque sabe que se o Bolsonaro for candidato, é o único que tem condições de derrotar o Lula. Então, não tem problema nenhum comigo e Bolsonaro. Eu já tenho a confirmação de que eu volto para o partido e volto pelas mãos do Bolsonaro, né? Pelas mãos dele. A discussão foi com ele. Já conversei com o médico, o ex-ministro Marcelo Queiroga, já acertamos todos os detalhes, e acho que agora, em novembro, eu vou a Brasília e fazer meu ato de filiação com a direção nacional do partido e venho para somar, né? Eu tenho a chapa de deputado estadual, grande parte dela sabe que a minha vinda para o PL pode ajudar o partido a aumentar o seu coeficiente de votos, o seu total de votos, que pode terminar elegendo mais deputados do que o que a gente espera no momento. Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu estou voltando para isso. Da mesma forma que em 2022 eu tinha praticamente um mandato de deputado federal garantido, ou um mandato de deputado estadual, e eu abdiquei de tudo isso para ser candidato a governador, depois que Bolsonaro me chamou a Brasília e me pediu para ser candidato a governador. E eu abdiquei de um mandato. Eu podia hoje ser deputado, não sou, porque não fui egoísta e mostrei que não estou preso a mandato, não estou preso a cargo. E a Paraíba testemunha do que eu fiz em 2022, apesar das dificuldades. Eu consegui representar muito bem a chapa do presidente Bolsonaro na Paraíba e não me arrependo, né? Não me arrependo de absolutamente nada, porque sou um homem de luta, sou um homem de missões e já dei essas demonstrações claras do meu propósito em relação à minha participação na política do Estado. Nilvan Ian Braga, diretamente do Boca Quente, parte 2. Você respondeu a pergunta falando que não houve preterição por parte da família Bolsonaro. Mas no debate interno da política, da decisão que lançou Marcelo Queiroga a prefeito de João Pessoa em 2024, houve certamente a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que Nilvan faz a leitura dessa definição de Marcelo Queiroga, que foi o candidato do PL na capital, mesmo tendo Nilvan Ferreira sido o mais votado do PL em 22 e em 20 você estava no MDB, mas também foi ali o segundo mais votado, chegou ao segundo turno e perdeu por uma diferença muito pequena para
o prefeito Cícero Lucena. Como é que Nilvan faz a leitura dessa decisão, dessa definição pelo nome de Marcelo Queiroga na capital? Com respeito à decisão do partido, a decisão do PL, eu não posso ficar remoendo assuntos ou temas que não terminar fazendo com que o assunto renda e eu deixe de focar naquilo que para mim é prioridade hoje. Eu tenho uma compreensão, agora quando o presidente me chamou para voltar para o PL, eu dei mais uma demonstração para ele de que eu não sou aquele amigo de verão ou amigo de outono. Eu sou amigo de todas as horas, né? Nilvan, volta para o PL, a gente sabe que a sua casa é o PL, volta. 2024 é um assunto que tem que ser encerrado. E eu não posso ficar remoendo assuntos desse tipo que termina criando cisânia. Eu não estou voltando para o partido para criar cisânia. Eu estou vindo para ter a capacidade que eu tenho de ir atrás do voto, de andar na casa das pessoas como eu tenho feito. Tirar uma votação que seja uma votação considerável e ajudar o PL a eleger deputados. Né? Eu não sou ameaça aos votos de ninguém no PL. Todo mundo sabe que eu transito num eleitor que está caracterizado por um eleitor de direita e um eleitor que também está na periferia por conta do meu trabalho na televisão, que foi um trabalho marcado por estar muito próximo às pessoas, principalmente as pessoas mais humildes. Então eu vou para a disputa de deputado estadual com a garra que eu fui candidato a governador, com a garra que eu fui candidato a prefeito. Não estou entrando para brincar, eu vou pedir voto nos 223 municípios do estado, vou focar na Grande João Pessoa, que é hoje a região que eu atuo de forma diária, de forma cotidiana, de forma direta, até porque moro aqui hoje. João Pessoa, que eu fui o mais votado para governador em 2022. Santa Rita, que agora perdi a eleição por 1.500 votos, né? Bahia, Cabedelo, Conde, essa região onde eu tive uma primazia importante em 2022, eu vou caprichar nessa região no corpo a corpo. Eu gosto de campanha indo de casa em casa, como eu sempre fiz e a Paraíba toda conhece, mas vou fazer campanha nos 223 municípios. Campina Grande, que foi uma cidade que eu fui o segundo mais votado, né? Tirei mais votos do que João Azevedo, do que Veneziano, só perdi para Pedro na eleição, tirei 54 mil votos em Campina Grande para governador. Então é uma cidade que também vai ter a minha atenção redobrada, mas vou em todos os municípios, vou à minha terra Cajazeiras, vou porque tenho família em Cajazeiras, tenho muitos amigos. Acho que na campanha de governador eu obtive mais de 4 mil votos para governador em Cajazeiras, apesar de não ter apoio de praticamente nenhum grupo político em potencial em Cajazeiras. Foi voto espontâneo de amigos, de familiares, de pessoas que defendem as bandeiras da direita. Então eu acho que eu preciso estar focado nisso. Se eu ficar me prendendo ao debate de 2024, porque eu não fui candidato a prefeito de João Pessoa, tudo na vida tem um propósito de Deus, né? E às vezes as coisas acontecem, é Deus construindo os seus caminhos, porque Ele sabe que tem coisas mais importantes para a gente no futuro. Mas eu estou muito focado, estou muito tranquilo, estou de forma muito natural construindo o caminho para 2026. E acho que agora é a nossa hora de disputar o mandato de deputado estadual, ser um dos mais votados na Paraíba, e vou trabalhar muito por isso, todos os dias, como já estou fazendo, e Deus vai abençoar meu caminho, como sempre tem abençoado. Nilvan, você falou umas questões importantes aí. 223 municípios, focar o 2026. Falou mensagem da direita, e eu conheço os 223 municípios. Então, mensagem da direita, no seu reduto que você falou, João Pessoa, hoje, tranquilo. Mas você, conhecedor dos municípios, principalmente dos sertanejos, mensagem da direita, onde Lula tem sempre 80%, 85% dos votos dessas cidades aqui do sertão, não é uma visão para você, deputado, chegar num sertão desse com uma visão de mensagem da direita? Queria que você me respondesse essa questão. Não, de forma como eu sempre fiz, a campanha de governador também. No sertão, Lula ganhou em todas as cidades, com uma votação extraordinária. E eu tive ali a minha participação, levando o discurso que defendo. E eu não tenho nenhum problema disso, Javes, mas as pessoas no Brasil, elas estão começando a acordar sobre as questões do país hoje. A gente hoje tem apenas alguns estados do Nordeste que ainda tem a primazia da esquerda, a primazia do PT. Mas a minha tarefa é fazer com que as pessoas comecem a acordar. Não é um processo rápido, é um processo longo.
né? Um processo de construção de narrativa política é um processo que é doloroso. Mas é muito fácil hoje o cara desfilar na rua, defender a bandeira de Lula, defender a bandeira do PT. Mas eu acho que a minha bandeira, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas sobre a realidade do país, a mostrar para as pessoas o que verdadeiramente está acontecendo, né? Como as questões aí da segurança, que continua, depois desse episódio do Rio de Janeiro, começou-se um novo debate sobre a questão da violência, sobre a questão da segurança pública, como tratar essa segurança pública no país, para tentar começar a resolver a dominação que esse país está vivenciando por parte das facções que já chegaram na Paraíba, já chegaram em Cajazeiras, já chegaram no Sertão, e a gente acordando para esse debate, que é o debate que eu acho que é um dos temas que vai nortear o debate de 2026. Então, eu acho que a gente não pode, por conta de que grande parte do eleitorado da Paraíba segue o eleitor do PT, o eleitor da esquerda, mas a gente já tem uma camada uma fração importante da sociedade que começa a acordar para ver algumas questões, né? O PT tem 20 anos que governa esse país e continua dizendo que vai acabar com a pobreza, né? 20 anos que o PT governa esse país e continua distribuindo botijão de gás. Então as pessoas não melhoraram de vida. Se o PT tivesse melhorado a vida do povo, da nossa gente, principalmente das pessoas mais humildes, não era preciso hoje o PT estar aumentando programas sociais ou dando botijão de gás às pessoas, que é a maior prova de que o discurso do PT é um discurso fantasioso. Então, acho que a gente precisa ter pessoas que consigam transmitir essa mensagem para grande parte das pessoas nesse estado e caminhar, amigo, caminhar. O PT teve que fazer esse caminho também. Lembro de um tempo aí na campanha de Joaquim Alencar em Cajazeiras, acho que em a década de 80, quando Joaquim Alencar disputou a eleição, era preciso todo um caminho que o PT teve que percorrer para fazer com que as pessoas conhecessem suas ideias. E o PT conseguiu fazer isso. Então, da mesma forma agora, nós temos que fazer, principalmente aqui no Nordeste. E eu me propus, inclusive, para o ex-presidente Bolsonaro de poder ser um deputado estadual que pudesse fazer um trabalho, inclusive, com outras pessoas, como o André Fernandes, lá do Ceará, como Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte. No Pernambuco tem Gilson, tem outras pessoas que conseguem levar mensagem para um grande número de pessoas, para ver se a gente consegue avançar nessa região nossa aqui, na mensagem que precisa chegar para as pessoas, para fazer com que a sociedade, parte dela, comece a acordar em relação a esses temas que as pessoas discutem no dia a dia, mas que alguns ainda têm a incapacidade de perceber o que o Brasil está vivendo, o que está acontecendo, e transformar isso em opinião. Nilvan, eu pensei em fazer uma pergunta ao amigo, vou ter que mudar a pergunta, porque a pergunta era exatamente em cima disso. Qual era a visão que você tinha do governo Lula? O governo está com a PEC da segurança pública parada, porque o Congresso, que se preocupou e perdeu tempo com o povo mexendo com anistia, com dosimetria, com o PEC da blindagem, eu tenho certeza, se eu lhe conhecer pelo trabalho que tem no jornalismo, isso é contra a PEC a gente chama até eu chamava aqui de PEC do banditismo, da bandidagem, que é esse discurso, como você disse, narrativa de o STF, não sei o que, nada. Simplesmente queriam se isolar, que hoje é uma porta de entrada, por exemplo, para o crime organizado. E aí você já falou rapidamente sobre o governo Lula. O governo Lula são órgãos internacionais e nacionais, não sou eu, o professor que está dizendo. São 33 milhões de brasileiros que o governo Bolsonaro levou para a miséria, e essa desculpa de que foi a pandemia não cabe direito, porque quando você vai pesquisar e estudar, foi o pior país em gestão de pandemia. Então você pode cortar. Empregabilidade, estamos recorde, nível europeu. É tanto emprego, Nilvan, que o Brasil reduziu o Bolsa Família. Bolsonaro, para ganhar a campanha de última hora, aumentou para 23 milhões, e Lula agora está só com 16 milhões, porque o resto está empregado. Carteira assinada e também aumento na formalidade, de modo geral, e informalidade. Aumento da renda do brasileiro. Aumento do consumo. Você pode olhar na internet aí, a venda em atacado, a venda em avarejo, o e-commerce, o PIB, a recuperação social do país. De onde é que você tira esse discurso? Veja bem, uma coisa é o que você vai dizer, outra coisa é o que está registrado nos órgãos, porque eu tenho certeza que você, como jornalista, não vai ser negacionista dos números. Porque, por exemplo, esse negócio de facção, está lá parado, o governo mandou sexta-feira.
E aí correram lá, o Congresso correu para dizer que a culpa é do governo federal, já que a segurança pública é do governo estadual. Como é que você vê esse tanto de conquista do governo, que pegou precatório atrasado, que pagou quase 1 trilhão de dívidas do governo federal passado deixou, você acompanhou o governo Bolsonaro, como é que você explica esse pacote, esse pool de mudanças reais na vida do brasileiro? Hoje é feijão a 3 e pouco, arroz a 2 e pouco, óleo a 4 e pouco. Como é, Nilvan, que você vê tudo isso, essa melhora, e você tem um discurso de dizer que foi piora? Você consegue me explicar? Eu acho que o professor tem que ver os números verdadeiros. Professor, nós temos hoje no país, vá no Google agora aí e dê uma googada que o senhor vai ter exatamente esses dados que eu vou lhe passar. Nós temos hoje cerca de 90 milhões de brasileiros dependendo de algum programa social do governo. Dê um Google aí, você vai ver que os números não mentem. Eu estou falando de número oficial porque eu acompanho essas estatísticas de forma diária. Nós temos 90 milhões de pessoas dependendo de algum programa social do governo. Então, um país que tem quase a metade da sua população dependendo de alguma coisa do governo, um país desse não tá com saúde. Não está com saúde social. Professor, nós temos uma realidade hoje completamente diferente da que o senhor pintou aí. Nós temos hoje um país que vai terminar 2025 com um rombo que já pode chegar a mais de 400 bilhões de reais. Dá um Google aí que o senhor vai ver. Essa questão da empregabilidade, o Brasil batendo recorde de emprego, do jeito que o IBGE faz a medição do nível de ocupação das pessoas, isso aí qualquer um faria, porque quem está, por exemplo, em Bolsa Família não é considerado uma pessoa ativa no mercado de trabalho. O governo já elimina essas pessoas da pesquisa que faz, do levantamento que faz para divulgar os números dos empregos no Brasil. O PT sempre teve essa forma. Ele mascara, tem uma disfarçatez muito grande, e a esquerda ela é expert nisso, para produzir enganação. Nós tínhamos um país no governo Bolsonaro onde todas as estatais davam lucro. Dê uma googada agora aí e olha o tamanho do rombo somente nos Correios, de prejuízo, e ameaça agora até a folha de pagamento dos Correios, quando no governo Bolsonaro era uma empresa lucrativa. Nós tínhamos todas as estatais nesse país com empresas lucrativas. Nós temos hoje cerca de 70% das estatais todas afundadas, porque voltou o mesmo esquema, né, de partidarizar, de fazer a ocupação dos cargos nas estatais de forma política, e vai terminar esse ano mais uma vez com um buraco grande nas estatais. Aí a gente podia olhar outros índices aí, o nível de endividamento das pessoas. Nunca se teve tanta gente endividada ou super endividada nesse país, é sinal que esse país não vai bem na sua economia. Então, eu respeito o seu ponto de vista, mas não é ser negacionista em relação a absolutamente nada. É ser alguém que tem como tratar do tema com número, com dados importantes, dados oficiais, de órgãos como o FEBRABAN, como outros órgãos a nível nacional, que divulgam diariamente números sobre a economia. A grande imprensa também divulga todo dia os números, para poder a gente ter noção de que o país que a gente tem hoje não é o país que o senhor acabou de desenhar aí, como se fosse a 7ª maravilha do mundo, o governo do PT. A gente vê um governo atolado em gastança, a gente vê um governo, nunca se teve tanto aumento de impostos nos últimos 3 anos. O governo aumentou ou mexeu em 35 impostos, porque assim, tem que arrecadar, porque Dona Janja gasta muito nas viagens, o governo é gastador, o governo não tem controle de absolutamente nada. Então toma imposto, e já estão pensando agora em criar mais 2 impostos, mexer em mais impostos. Semana passada queriam mexer na energia solar, para que eu pudesse pagar mais imposto da energia solar que eu tenho, que as pessoas que estão me ouvindo aí pela difusora têm. Então, é um governo que quem é comerciante, quem é do setor produtivo, tem uma noção muito clara do que está acontecendo. Um governo que asfixia quem produz, um governo que chancela com mais impostos e termina prejudicando as empresas, e quem é da iniciativa privada sabe o que eu estou dizendo. Então, é essa a realidade que eu acho que o Brasil passa, e que eu não tenho nenhum problema de fazer essa defesa do que eu penso,
baseado em números reais, números concretos, em relação ao que hoje o Brasil está passando, que o próprio governo já disse, professor. E a partir de 2027, pode não ter como bancar mais a questão da saúde e da educação, porque o rombo vai ficando mais ainda, e eles vão fazer esse rombo maior em 2026, porque precisa eleger o Lula presidente, então tem que cavar esse buraco mais ainda para que o país possa cair numa bancarrota a partir de 2027. Nilvan, antes da gente ir para o intervalo, só para dizer, você falou do aumento de imposto, nós temos aqui do lado um tributarista, a variação de imposto do governo Lula para Bolsonaro foi de 3,2%. Quem vendeu a Eletrobras, quando você fala energia, foi Bolsonaro, abaixo do preço e, é claro, abraçou todo o grupo de interessados ao lado dele. A energia, inclusive, está aí, ele dando energia, reduzindo a energia. Você fala da questão das estatais. Ele voltou a investir em estatais. Alguns estatais estão dando lucro. O Brasil, por exemplo, nunca se consumiu tanto. Você não consegue. Você não falou no Google? É exatamente o que eu pedi que você fizesse no início da minha pergunta. Você não consegue moto porque estão vendendo demais. Você não consegue carro porque estão vendendo demais. Supermercados lotados. Então, eu não sei como é que você vê esse mundo. E eu queria que você respondesse depois do intervalo comercial com os órgãos que você pesquisou, que você tem essa visão do Brasil. Porque só falar assim por falar, os bolsonaristas já falam. Eu sei que você é mais inteligente do que isso, você vai dizer, ó, IBGE é isso, CAGED é isso, o motivo é esse, a inflação é... Pronto, a inflação. A inflação, Nilvan, tenho certeza que você tem informação de ser jornalista. Será a menor inflação da história do real. Ou eu estou mentindo, ou eu posso provar aqui, diante do Brasil inteiro, de que o Brasil terá a menor inflação da história. Aí você pode anotar que a gente volta depois do intervalo, eu vou mostrar a você em todos os sistemas que você quiser. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos, ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parcelinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Prepare-se! A ADL Link agora é a Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Difusora. Ó, raida boa. Boca Quente. Ian Braga. Herbert Melo. Jarismar Pereira. 15 horas 35 minutos, Nilvan vai responder, mas eu vou deixar logo duas perguntas, Nilvan. Nota aí, porque pode não dar tempo, nota aí. Queria que você, já que você teve na última eleição você já citou o governador João Azevedo, a avaliação que você faz também do governo do estado, e eu perguntaria também, se aqui alguém quiser, por exemplo, Nilvan, no Sertão, Nilvan tem muito conhecimento, foi secretário aqui de Cajazeiras há 8 anos, como é que faz para conseguir apoios ou alguém que queira falar com ele, já que me perguntaram ali, como é que falo com o Nilvan? Eu queria que você respondesse sobre essa questão de apoios do Sertão também, depois que você respondeu o professor, e essas duas indagações que eu fiz. Fica à vontade. Eu acho que, não, professor, eu acho que esse debate ele precisa ser feito de uma forma muito transparente.
eu acho que se o Brasil tivesse, como o senhor está dizendo, não precisava ninguém estar recebendo botijão de gás para poder fazer o arroz e o feijão. O fator que mais derruba o discurso do PT é que o PT está há 20 anos. Eu vou repetir para o senhor: Lula governou uma vez, governou a segunda, elegeu Dilma, agora voltou e quer voltar mais 4 anos para resolver o problema da fome. Quando ele está esse tempo todo à esquerda, o PT governando o Brasil, e hoje, em pleno 2025, ainda tem 90 milhões de pessoas que dependem de algum programa social do governo. Esse é o argumento mais forte para você poder entender qual é a realidade do Brasil no governo do PT, né? Agora, a gente tem um governo hoje que tem o Supremo Tribunal Federal, que governa junto com o governo. Quando o Congresso Nacional não aprova algo, o Supremo trata de resolver, como foi a questão do aumento do IOF. O senhor vai pesquisar direitinho que não teve esse aumento apenas de imposto em relação ao governo Bolsonaro para Lula, de 3, alguma coisa por cento. Nós tivemos muito mais. Só o aumento do IOF que o Supremo permitiu o governo fazer já extrapola muito mais do que o senhor falou aí. E a gente somando todas as alíquotas em determinados tributos que o governo de 2023 para cá tratou de aumentar, de onerar, de criar novo imposto, nós vamos ter o maior recorde. O Brasil, hoje, é o país que mais vai cobrar imposto depois que agora a reforma tributária ela começar a valer lá a nova junção dos impostos nacionais, dos impostos estaduais. Nós vamos pagar uma alíquota aí de cerca de 28%. Isso é algo que você vai fazer que vai deixar o Brasil mais caro, vai deixar tudo mais caro, porque a gente sabe que quando aumenta imposto, o empresário não vai arcar com isso só, ele vai passar um pedaço disso para o produto. Então, é um debate que a gente pode fazer, seria até bom se fosse aí pessoalmente, porque aí a gente podia na hora pegar números oficiais para poder deixar de forma clara para os ouvintes e telespectadores da difusora um debate tão bom que eu gosto de fazer. Não pense que eu não gosto de fazer esse debate de ideias. Eu adoro fazer isso porque fui moldado durante minha vida toda fazendo isso no rádio, fazendo isso na televisão, fazendo agora também na política. Jarismar, eu mantenho todas as minhas opiniões em relação a como sempre analisei o governo do Estado. Nós somos um Estado que continuamos com problemas sérios na saúde, problemas sérios na educação, em vários outros setores que na campanha de 2022, eu pude andar esse Estado e vi os problemas que a Paraíba tem. Acho que até o governo sabe que a Paraíba tem problema e eu continuo mantendo as minhas mesmas posturas. Eu já disse, a questão de 2024 em Santa Rita era uma questão do Republicano, partido que eu era afiliado. O PSB, como é partido aliado do Republicano no Estado, né? O Republicano foi apoiar o Dr. Johnny em Campina Grande e o compromisso era de, em Santa Rita, o partido apoiar, o PSB apoiar a candidatura do Republicano naquela conjuntura que era a prefeitura tida como prioridade do Republicano na Grande João Pessoa, já que o Republicano não governa nenhuma prefeitura. E sobre, Jarismar, manter contato comigo, o meu WhatsApp é um WhatsApp público, né? Todo mundo sabe meu WhatsApp, é 99177-2227. Aí o pessoal aí da técnica e da produção do programa tem até esse número, alguém quiser, liga aí para a difusora, pega meu contato, fala direto comigo, não tem intermediário. Eu procuro fazer esse contato muito direto com as pessoas. E eu vou precisar, sim, de muita gente no sertão, de amigos que nos ajudaram em 2022 e que agora eu estou reaglutinando todo mundo. Foi muita gente em 2022 que esteve conosco na campanha do governador. Então, sementes foram plantadas naquela campanha e é esse pessoal que agora eu estou procurando cada um, conversando, ou eles vindo aqui em João Pessoa, ou eu tenho ido muito, já fiz algumas viagens já agora nesse segundo semestre. Vou incrementar mais ainda isso a partir de agora. E é claro, eu aqui de forma muito humilde preciso juntar muita gente. É um projeto que eu faço campanha sem dinheiro, faço campanha pé no chão, campanha de porta a porta, defendendo ideias, defendendo pautas. E tenho mostrado que mesmo sem vencer a eleição,
eu tenho conseguido conquistar uma fração importante do eleitorado desse estado. É por isso que eu não posso deixar de fazer política, porque eu já percebi que o que eu faço e o que tenho feito tem conquistado corações e mentes, tem conquistado pessoas, e tenho feito isso de forma muito humilde, com o pé no chão e, acima de tudo, com muita disposição que eu sempre tive de defender o que defendo e levar minhas ideias a todos os cantos desse estado. Nilvan, deixa eu fazer uma pergunta, 15h41, a gente está chegando já na reta final do programa Boca Quente Parte 2. Eu queria fazer uma pergunta voltada ao campo jurídico e ao campo político, a opinião do nosso companheiro de imprensa, Nilvan Ferreira. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado recentemente pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Qual a análise que Nilvan faz, primeiro, desse julgamento realizado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e quais os impactos políticos a nível nacional e a nível também de Estado para a campanha de 2026? Isso pode atrapalhar, isso pode ajudar de alguma forma? Como é que Nilvan vê e enxerga exatamente os desdobramentos jurídicos e políticos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, eu acho que o que fizeram no Supremo Tribunal Federal foi um julgamento que completamente alijado desde o início. O Bolsonaro não era para ter sido julgado pelo Supremo. O Bolsonaro não tem prerrogativa de foro. Isso qualquer estudante de direito do primeiro período já começa sabendo isso em direito constitucional. A gente aprende isso no primeiro período da faculdade de direito. O Lula, ele foi julgado por corrupção. Diga-se de passagem, Bolsonaro não foi julgado por corrupção. Lula foi julgado lá pela vara de Curitiba exatamente porque Lula não tinha prerrogativa de foro. Aí como é que Bolsonaro tem que ter um tratamento diferente? Bolsonaro era para ter sido julgado, começado a julgar na primeira instância, para ele poder ter o direito de recorrer. Você é julgado pelo Supremo, você não tem como recorrer. Então já fizeram tudo isso de forma arquitetada, que é para tirar Bolsonaro do jogo. Esse Brasil tem uma parcela da população que consegue raciocinar de forma profunda em relação a essas questões. O que foi feito no Supremo Tribunal em relação ao ex-presidente Bolsonaro foi uma forma para tirar Bolsonaro da disputa de 2026, porque sabem que Bolsonaro, na rua, com as redes sociais e andando desse país, era o candidato mais forte com condições de derrotar Lula, para tirar o PT do poder central desse país. Então, se eu fosse aqui fazer uma análise jurídica de todas as nuances que terminam fazendo com que esse processo seja natimorto, poderia ter aqui 15, 20 minutos só para se debruçar em relação à questão técnica do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Causa problema para a direita? Causa. Porque uma coisa é você ter Bolsonaro livre na rua, com rede social, para andar esse país inteiro, fazendo campanha para presidente, fazendo campanha para os seus senadores, para os seus deputados federais e eleger bancada de deputados estaduais nos estados, para fortalecer, inclusive, projetos de agora e projetos futuros da direita. Então, qual é a saída que eles encontraram? Tem que tirar esse homem da rua, tem que tirar esse homem da disputa. Bolsonaro está há mais de 90 dias preso, sem denúncia da Procuradoria-Geral da República naquilo que motivou a sua prisão. E o Brasil todo sabe disso. A prisão de Bolsonaro foi decretada naquele inquérito que investiga as ações de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Quando a Procuradoria-Geral da República foi fazer a denúncia para o Supremo, não estava o nome do Bolsonaro na denúncia, eles tiraram o Bolsonaro da denúncia. Então, de forma tranquila, de forma óbvia, tudo o que aconteceu por conta desse inquérito deveria ter caído em relação a Bolsonaro. No outro dia era para Bolsonaro estar solto, porque aquilo que justificava a sua prisão, a Procuradoria-Geral da República, o PGR, decidiu não incluir Bolsonaro. Então, se não existe denúncia, não existe processo. Se não existe denúncia, não existe mais nada que justifique a sua prisão. Então, olha o volume de questões equivocadas que conseguem fazer nessa narrativa para deixar um homem preso, sem acusação, sem condenação naquilo que está lá colocado para o Bolsonaro ficar preso usando tornozeleira e sem redes sociais. Aí alguém poderia dizer, mas Bolsonaro foi condenado no negócio
da tal da trama golpista. Sim, Bolsonaro foi condenado naquilo ali, mas é um processo que não está transitado em julgado. Bolsonaro ainda tem direito a recursos que podem demorar um certo tempo. Então, não tem justificativa em relação a isso para Bolsonaro começar a cumprir pena. Só cumpre pena após o trânsito em julgado da ação ao qual você é alvo. Então, não tem justificativa para esse homem estar preso. Então, é esse o meu ponto de vista em relação a essa questão. E vejo que a cada dia mais pessoas acordam para entender o que aconteceu literalmente com o Bolsonaro em relação a essas acusações de trama golpista, quando no próprio julgamento o ministro Luiz Fux, ele foi categórico ao afirmar no seu voto todos os problemas que esse processo teve e que qualquer outro país do mundo, né, fica abismado com o grau de perseguição que um homem como Bolsonaro vem enfrentando somente com um objetivo, eu repito, é tirar Bolsonaro da eleição. Então, Bolsonaro é para eles um mal que precisa ser retirado do circuito, né? E com isso contribuindo para que um homem inocente fique preso, cumprindo uma pena num processo que foi eivado de erros processuais, um processo eivado de problemas processuais. Nilvan, professor de novo aqui para mais uma rodada de perguntas. Eu discordo veementemente da sua visão jurídica sobre os fatos, mas a gente está sem tempo, vou ter que ir adiante, porque eu poderia lhe explicar juridicamente, didaticamente, como foi a questão de prerrogativa de foro, por que ele foi julgado. A questão, por exemplo, a democracia de você estar falando agora no ar, é porque não houve realmente o golpe, de fato. Mas eu gostei muito da sua proposta, eu adorei sua proposta de dizer que está disponível para o debate. E uma pessoa que gosta de debate e gosta de mostrar os números e não falar. Se o meu amigo, você está em casa assistindo, Nilvan, o meu amigo puder mostrar, o querido Cartacho, está aqui, ó. Foi a pergunta que eu lhe fiz, você fugiu. Mais embaixo, a matéria de cima, Cartacho, está em cima a matéria. Só você bota aqui no meu celular, provando que o governo Lula, Nilvan, que o governo Lula, pronto, tá aqui, ó. Você consegue ler, Lula terá mandato com menor inflação acumulada desde o plano real. Eu não sei de onde é que Nilvan Ferreira vem falar de números sem olhar os dados, mas tudo bem. A minha pergunta, para não ficar nessa mesma retórica, nessa mesma celeuma, é a seguinte: Bolsonaro não será candidato. Sua prisão já está para ser decretada, será recolhido nos próximos dias. É o direito brasileiro. Na ausência de Bolsonaro, quem Nilvan apoiaria de direita que acha que tem força para alijar, vou usar o verbo que você utilizou agora, essa campanha contra a esquerda no Brasil? Porque assim, contra números reais não há argumentos, porque aí ficam só palavras ao vento. Eu lhe mostrei aqui que será a menor inflação dos últimos 30 anos, desde o plano real. Que coisa, Nilvan. E aí, quem é o seu candidato de direita? Porque Bolsonaro não vai, por mais que você tenha simpatia a ele, quem é que você acha? Caiado, Ratinho Júnior, o Zema, quem é que você vai? Qual é o candidato que Nilvan, Tarcísio, poderá apoiar? E aí fica o convite, viu, que você nos fez, para mais um debate aqui, ou 2 ou 3. Eu gosto muito de conversar com gente articulada e capacitada, viu? Um abraço. Um abraço, meu irmão. O Instagram que você mostrou, eu conheço o Poder 360, é um panfleto da esquerda. Isso eu conheço, professor. O senhor está falando com um homem e... Não é panfleto, não. Eu posso mandar você G1, CNN, eu posso mandar para você o que você quiser, Revista Oeste que você gosta. Essa fonte é internacional. Todos os folhetins da esquerda. O folhetim internacional, Nilvan? Aí então o número é negacionismo. Se o senhor fosse inspirar, se o senhor fosse inspirar para fazer a sua defesa do que o senhor pensa, você está negando os números, Nilvan. Se o senhor for usar todo respeito, eu vou encerrar para deixar você falar, mas você está negando os números para defender sua teoria. Esses mecanismos que recebem milhões de verbas publicitárias do governo federal, por favor, os seus números, o senhor vai estar perdendo seus argumentos, professor. Então, esse debate eu faço de uma forma muito tranquila, porque eu trato de coisas concretas. O Brasil de hoje não é esse Brasil bonito que o senhor está pintando, não. Eu acho que o senhor é até alguém muito simpático a Lula, simpático ao PT, e eu respeito. Não estou aqui dizendo que o senhor está cometendo nenhum crime, mas a gente conhece o que cada pessoa pensa de acordo com aquilo que ela propaga, com o que ela defende. Assim como eu tenho as minhas posturas, o senhor tem todo o direito de também expressá-las, mas que as pessoas percebam. Eu defendo ideias de direita e o senhor defende as ideias do PT e as ideias da esquerda. Não tem nenhum problema nisso. O senhor tem todo o direito de fazer isso.
da forma como o senhor quer. Então, eu acho que nessa questão do Bolsonaro, de forma muito clara, como eu respondi semana passada, acho que foi na Rádio Correio, quando eu fui dar a entrevista, meu candidato a presidente da República continua sendo Jair Messias Bolsonaro. Eu não posso concordar, até que todo o desfecho disso seja concretizado, eu não posso concordar em retirar do páreo um homem que não roubou, não dilapidou o patrimônio público, condenado a 27 anos de cadeia, uma pena maior do que a de Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou e colocou dentro de uma mala. Eu não posso concordar que um homem que não roubou, não cometeu nenhum crime, seja condenado a uma pena que estupradores, de que quem mata para roubar, né, receba uma pena menor. Não posso concordar com isso. Quando nós temos o mesmo Supremo que pegou Lula condenado em 3 instâncias, por mais de 20 juízes, por corrupção, com mais de 80 delações premiadas, dizendo que o Lula era copartícipe do maior esquema de corrupção nesse Brasil, e o Supremo simplesmente descondenou o Lula para poder o Lula disputar a presidência da República contra o Bolsonaro. Então eu não posso entrar nessa loucura de defender o que estão fazendo com o Bolsonaro, né? Um cara que não roubou é condenado a 27 anos de cadeia, enquanto o Lula foi tirado da cadeia para ser candidato a presidente da República. E esse país ainda tem gente que consegue pensar, consegue raciocinar, né? Não é somente as pessoas que recebem essa nuvem de informações do PT pela imprensa oficial. Então, meu candidato a presidente é Jair Messias Bolsonaro, até que o desfecho disso tudo seja feito, porque eu não posso, como eu disse, concordar com o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Então eu vou me manter da forma que mantive até agora. Agora, quando disser assim, tudo está esgotado, né, embargos de declaração, embargos infringentes, que são os recursos que ainda tem para serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, quando tiver prisão decretada e todos os espaços esgotados, aí eu digo quem pode ser o candidato a presidente da República, desde que tenha o aval crivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, enquanto isso, eu tenho 3 candidatos a presidente da República. O primeiro é Jair, o segundo é Messias e o terceiro é Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Nivan, obrigado. A gente está aqui o espaço depois para você vir para o debate, para a gente manter esse debate. Eu não sei se Jarismar ainda vai lhe perguntar. Você disse que eu era petista, aí eu vou dizer que você é bolsonarista. Só que eu não sou petista não, viu? Eu estou trabalhando com números aqui, eu estava até mostrando a Ian. Aí você tem a imprensa nacional e internacional colocando as informações. Como você disse a mim, né? Dê um Google, professor, dê um Google, Nilvan. G1, CNN, O Tempo, a Revista Oeste, que você deve gostar, entre outras fontes. Eu só acho que você, como jornalista, se perde quando você não trabalha os números reais, assim, porque para falar é muito fácil. Você tem que provar como eu fiz. Mas vai ficar para outro momento do debate, vou deixar a Jarismar perguntar. Um abraço, Nilvan. Foi uma alegria falar com você, viu? Vai, Jarismar, agora. Não dá tempo mais perguntas, só temos 5 minutos. Nilvan, só agradecer. Quando estiver aparecendo aqui do Sertão, na campanha, pode vir aqui, está sendo convidado ao vivo para você vir aqui debater conosco. Fique sempre à vontade para vir aqui na Difusora. Um grande abraço. Nilvan está conosco? Oi. Pode falar. Só agradecer. Oi. Exatamente. Apesar do calor do debate, né? Mas é assim mesmo, Nilvan. Agradecer a Nilvan a participação. E feito o convite para poder vir aqui, nós estamos à disposição. Não, ele disse que estava disponível. Ele disse, estou sempre disponível, logo que quiser o debate. Pô, eu vou cobrar, Nilvan, para nós dividir aqui as opiniões. Reforçar esse convite exatamente para que Nilvan, quando estiver por Cajazeiras, quando estiver pelo Alto Sertão, para que possa passar por aqui, para que nós possamos exatamente aqui debatermos política nacional, política estadual e 2026. Obrigado, Nilvan. Deixar o espaço aberto para que você possa se despedir. Tomar um caldo de bila mais nós. Já Raimundo está chamando você para tomar um caldo de bila com ele, viu? Pode falar. Um abraço para vocês aí, para essa equipe aí que cumpre uma missão importante. O debate ele é bom em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Minha vida inteira foi fazendo esse tipo de debate no rádio, na televisão. E eu fico muito à vontade, respeitando a opinião de cada um. Cada um tem o direito de ter seu ponto de vista. Não existe, eu não sou daqueles que acham que jornalista tem que ser imparcial, não. Jornalista tem lado. Todo mundo tem um lado, né?
Então eu acho que as pessoas têm que ter lado, têm que defender aquilo que acham que é certo, assim como eu faço a defesa daquilo que eu acho que é certo. Agradecer o espaço, agradecer a direção da emissora, a vocês, a toda a equipe aí técnica, agradecer a Cajazeiras, a minha terra-mãe, que eu me orgulho muito em todos os momentos da minha vida dizer que sou de origem da Camilo de Holanda, lá na NPR, Norte Publicidades Radiofônicas, e da minha Zona Sul, da minha Vitória Bezerra em Cajazeiras, filho de neto da NPR, de Dona Beta. Eu me orgulho muito de dizer isso em todos os lugares aonde eu chego, em qualquer circunstância. Então, aos meus conterrâneos, um beijo no coração, muito obrigado a você que escutou de qualquer cidade da região, e Deus abençoe as famílias. Obrigado. Tá aí a participação, pré-candidata da deputada estadual pelo PL, se nas contas tem mais um cajazeirense, né? Isso aí é de Cajazeira também, né? Nas contas mais um cajazeirense. É verdade. Do jeito que Zé Aldemir, do jeito que Júnior, do jeito que E Chico, teve uma votação muito expressiva para governador. Ele ressaltou que não teve apoios políticos. Eu entrevistei ele aqui até, inclusive, antes do Boca Quente. Cajazeiras tem 15 vereadores. Antes da campanha de governador. Nenhum apoiou Nilvan. O prefeito Zé Aldemir, à época, juntamente com o governo municipal, votavam com João. O Júnior Araújo, oposição, votava com João. Chico Mendes, oposição, votava com João. Todo mundo tinha um candidato, mas ninguém estava com o Nilvan. E Nilvan tirou 4 mil votos. Ele veio sozinho, inclusive, da entrevista ali, era no outro estúdio, na campanha. Então, tirou muito voto. Eu não sei, agora para deputado, a acirramento é muito grande aqui em Cajazeiras. É muito candidato para deputado estadual, viu? Vai ter muito candidato aqui. E ele, mas é como Diego é cajazeirado, ele é cajazeirense. A gente vai despedir, desculpa aos amigos que mandaram áudio, algumas perguntas, muita coisa. Aqui, Irlânio, Holanda, Marcos Antônio, aí o meu amigo Ed Carlos, aí Jair Batista, que é da Segurança Pública também, mandar um abraço para Nilvan, o amigo Salles, Ed Carlos, aí aqui a gente vai ter Júnior, tá aqui o meu amigo Fernando Filho, é muita gente, viu? Peço desculpas. Júnior Mangueira, um abraço, Deus o abençoe a todos que estiveram na audiência, porque é muita gente pra gente ouvir e responder, viu, Jadimar? Então vamos despedir? Se despedir, hoje tem a estreia do Sem Limites,